Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui iniciando a nossa jornada da superdotação. Estou super empolgada para ver todo mundo aí, várias carinhas e nominhos conhecidos. Hoje eu vou estar com a Rafaela e com a Isabel aqui falando para vocês sobre as crianças superdotadas. O objetivo da nossa conversa aqui hoje, né, gente, é trazer informação para vocês sobre a superdotação nessa fase, é poder ter essa troca, né? Então, no final, a gente vai ter um espaço para vocês poderem também conversar com a gente, tirarem dúvidas, aproveitem, né? E a gente tem uma super surpresa aí que a gente quer dar para vocês, né? Justamente com esse intuito da gente poder falar mais sobre a superdotação, divulgar, né, informações de qualidade aí sobre isso. Então, quero dizer obrigada a todos que estão aqui com a gente, né? Boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. E vou pedir também para as meninas, então, se apresentarem, né? Para a gente começar um pouquinho da nossa fala. Vou passar a palavra primeiro para a Rafa se apresentar. Oi, gente, boa noite. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Eu sou a Rafaela, sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Paraná, sou pós-graduanda em Neurociência e Comportamento, né, pela PUC do Rio Grande do Sul, e eu atuo no Instituto POT com avaliação e reabilitação neuropsicológica de crianças, adolescentes e adultos, e também com avaliação do neurodesenvolvimento de bebezinhos, né, aí a partir dos 6 meses. Isso aí, a Rafa é nossa avaliadora barra reabilitadora, né? Que trabalha aí bastante com as crianças, né, Rafa? E agora eu vou chamar a Isabel, que é a nossa parceira. A Isabel não trabalha diretamente com o Pote, mas trabalha muito em parceria, né? Isso aí, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pedagoga, também formada pela Universidade Federal do Paraná. Tenho atuado já há alguns anos, né, com a pedagogia clínica, com intervenção psicopedagógica e orientação parental com crianças neurodivergentes ou com crianças com dificuldade ali de aprendizagem e também com crianças superdotadas. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre crianças, falando também sobre a parentalidade, porque não tem como falar de criança sem falar sobre parentalidade. Então, que a gente tenha uma ótima troca aí nessa noite. É isso aí, gente. E eu sou a Giovana, né? Sou fundadora aqui do Instituto Pote, sou psicóloga e atuo com superdotação desde que eu me formei. Inclusive, foi assim que eu e a Isabel nos conhecemos, né? Aqui em Curitiba tem vários institutos de superdotação, um deles é o Inudap, que é onde eu comecei a minha trajetória, né? E desde então, me apaixonei muito por esse tema, né? Acho que foi uma descoberta profissional e uma descoberta pessoal, como muitas vezes acaba sendo, né? Eu acho que muitos profissionais que trabalham com neurodivergência também têm as neurodivergências, né? E eu fui entendendo assim o quanto naquele momento a gente não tinha realmente informação de qualidade. Hoje a gente ainda tá no mato sem cachorro. Quem dirá naquela época, né? Eu lembro lá da biblioteca da Maria Lúcia que tinha um monte de livro, coisas que ela trazia de fora e que na época não existia a Amazon, né, pra gente comprar livro de fora. Então realmente eram coisas que a gente não teria acesso de uma outra forma, né? E hoje a gente tem acesso mais fácil, mas também vem essa infotoxicação, né? Essa quantidade de coisas que a gente ouve falar sobre e que não necessariamente são informações corretas ou que nos levam para os melhores lugares, né? Então, como eu falei, o objetivo aqui hoje é a gente contar um pouquinho para vocês da nossa experiência e quem sabe conseguir ajudar vocês nessa trajetória aí, provavelmente com os filhos de vocês. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que não é superdotação, né, gente? Por que isso é importante? Porque muitas vezes, né, a gente vai se deparar com outros profissionais, com contextos de escola, com pessoas na nossa família, né, que não vão entender que essa criança é superdotada, porque eles têm um conceito de superdotação que é diferente do que de fato é ser superdotado, tá? E essa, gente, é uma das perguntas mais difíceis que eu recebo no consultório. O que é superdotação? Acreditem se quiser. Porque a gente tem muito debate, né, sobre o que isso significa. Mas hoje, com base em todas as teorias que a gente estuda, né, e com a legislação que a gente tem aqui no Brasil, eu colocaria de uma forma simples que a superdotação é a facilidade para aprender alguma coisa, né? É daí que vem a nossa inteligência, então a inteligência é a nossa capacidade de resolução de problemas, de perceber padrões, né, de conseguir resolver coisas que a gente nunca viu na nossa frente, né?
Então, a gente tem uma facilidade de aprendizado. Mas essa facilidade de aprendizado não significa que a gente nasceu com um chipzinho na cabeça, né? Que essas crianças sabem tudo por osmose. Então, quando a gente tem pessoas que falam, por exemplo, pra gente que essa criança não é superdotada, porque, imagine, não começou a ler com 3 anos, né? Aí a gente está falando de um outro conceito, que é o conceito de precocidade, que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, quando uma criança, ela tem uma habilidade que ela adquire antes do esperado para a faixa etária. Tem criança superdotada que é precoce? Tem muita criança superdotada que é precoce. Mas tem muita criança superdotada que não é, né? E isso não tira da superdotação dessa criança. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses níveis de desenvolvimento, sobre essas etapas de desenvolvimento também. A Isabel vai trazer muito disso também, né, Isabel? Como que isso pode afetar ali no dia a dia. Então a gente não pode esperar que essa criança com altas habilidades seja necessariamente uma criança que vai ler, escrever, vai fazer coisas mirabolantes antes do tempo, tá? Outra coisa que a gente não pode esperar dessa criança. E, gente, a gente também não pode esperar isso dos adultos, né? É a genialidade. A gente espera que essa pessoa vai ser, assim, um representante de alguma coisa para a humanidade, né? Então, se não é o Einstein, se não é o Elon Musk, então não é superdotado, né? E o que a gente entende de genialidade é que é uma pessoa que teve uma contribuição tão grande para a humanidade que ela vai ser reconhecida por isso por muitos anos, né? E por muitas gerações. E nem todo superdotado vai ser assim. Na verdade, a maioria dos superdotados que eu conheço são pessoas que têm uma doação muito grande para o que elas fazem, né? Eu vejo muitas pessoas na área da educação, muitas pessoas na área da saúde. Então, são pessoas que se doam, né? Que querem estar ali melhorando aquilo. Mas não necessariamente vai ser o CEO da empresa, né? A gente vai ter superdotados nessa posição também, que vão ganhar esse destaque e esse, entre aspas, sucesso. Sim, a gente vai ter, né? Mas a gente também vai ter pessoas que vão ser guiadas por um sucesso diferente. E eu acho que esse é o conceito, né? A gente se atrapalha tanto de falar de superdotação porque a gente não tem clareza do que é uma inteligência, do que é sucesso na nossa sociedade. E inteligência perpassa por isso, né? Ser inteligente significa que eu consigo fazer coisas que são valorizadas pela minha sociedade. Então, se eu vivesse numa sociedade, né, no meio do mato, que não tem contato com os povos ocidentais, por exemplo, as minhas habilidades teriam que ser diferentes, né? O fato de eu saber mexer num computador não vai me ajudar pra porcaria nenhuma, né? Mas o fato de eu conseguir me localizar no espaço, de eu conseguir sobreviver num ambiente, né, mais estressante, tudo isso vão ser habilidades importantes. Então, a inteligência, ela é algo que perpassa pelo que a gente valoriza como sociedade, né? E outra coisa que a gente espera que essas crianças sejam, e que não necessariamente elas vão ser, são prodígios, né? Crianças aí que vão ter uma habilidade extraordinária, num nível de profissional, enquanto elas ainda são crianças. Sempre que eu dou essa aula, né, que eu falo sobre essas diferenças, eu falo sobre Mozart, né? Então, Mozart era uma pessoa que, com 4 anos de idade, já tinha a capacidade de tocar e de compor no piano com a maestria de um profissional. Então, ele foi prodígio. Mas será que todas as pessoas com altas habilidades são prodígios? Né? Eu já ouvi de um paciente muito querido, né, que ele não era bom na música, porque ele nunca tinha tido aulas de música, mas ele sabia tocar, gente, 19 instrumentos. E ele aprendeu isso de forma autônoma. Então, talvez ele não tenha sido um prodígio da música, ele não tenha feito isso quando ele era criança, não tenha saído no jornal da cidade dele e tal. Mas com toda certeza, não sei vocês, mas eu, né, com toda certeza olho para isso e eu falo, nossa, isso é uma habilidade de aprendizado diferenciada, né? Vindo de uma pessoa que fez piano por 7 anos e hoje não sabe nem ler uma partitura direito, porque realmente a questão musical não é a minha habilidade, eu posso falar para vocês que aprender a tocar 19 instrumentos sozinho é coisa, né? Então é isso, é essa facilidade de aprendizado. Só que isso vem de todo um sistema nervoso diferente, né? De toda uma forma de funcionar diferente. E aí isso vai ter impacto na parte emocional, na parte sensorial, na forma como essa criança vê o mundo, né? E aí, gente, a gente vai se deparar com os obstáculos e os empecilhos no nosso caminho, né? Que a escola, que as outras pessoas na nossa família vão olhar para o nosso filho e vão falar: esse aqui não é superdotado. Por quê?
E aí vem os mitos, né? É, a escola às vezes vai olhar para essa criança e vai entender que ela não precisa de educação especial. Gente, esse é o maior mito de todos, tá? Se vocês, como pais, estão me ouvindo, saibam que existe uma legislação que ampara vocês em relação à educação especial para as altas habilidades. Inclusive, estamos com alguns processos aí em trâmite no Senado, né? Com algumas ressalvas aí em relação a esse texto, mas. A gente já tem leis que protegem as crianças com altas habilidades como necessitandas de uma educação especial. Não são só as crianças que têm dificuldades e que têm déficits, também as crianças que têm uma capacidade além da média, né? Quantas crianças eu não pego no consultório que estão desmotivadas, adolescentes que deprimem, né? Crianças que precisam ser aceleradas de repente, porque têm essa necessidade e cumprem o que eu sempre chamo do tripé da aceleração, né? A necessidade pedagógica de ser acelerada, uma necessidade socioemocional, né? E um momento de vida que permite que essa criança faça isso. Então a gente não vai olhar só para o fato da criança só tirar 10, porque tem crianças que gostam de tirar 10. Mas tem crianças que sofrem com isso, que elas não estão aprendendo nada, aquilo não faz mais sentido para elas. E elas precisam de mais estímulo. Além disso, elas estão com crianças que têm um nível cognitivo diferente do delas, né? Não é que elas estão acima, que elas são melhores. Não, elas têm uma complexidade de pensamento, um raciocínio que está para além da faixa etária. E aí elas não conseguem fazer amizades que façam sentido. E elas precisam de uma aceleração, de repente, para ter pares mais pareados com elas, né? E elas precisam estar num momento de vida que permita isso, fazer isso com responsabilidade, né? Um processo que é feito com profissionais, um processo que tem que ser feito com todo um acompanhamento para a escola, né? E não pode ser feito num momento que de repente essa criança está passando por um estresse muito grande de vida, né? Uma separação de pais, uma mudança de cidade que às vezes para ela foi algo ansiogênico. A gente tem que olhar para essas características antes da gente tomar essa decisão, né? Superdotação também não é igual a notas altas na escola. Eu sei que todos vocês que estão aqui sabem disso, né? Porque vocês estão na internet, estão olhando. Mas quantas vezes a gente ainda ouve isso ser equiparado a altas notas, né? Aonde que tá a superdotação desse aluno que eu não tô vendo? Pois é, mas para a gente ter um desempenho alto, a gente precisa de um ambiente propício, a gente precisa de um ambiente que traga o tipo de encorajamento que a gente precisa para as habilidades que a gente tem, que não necessariamente vão ser as habilidades acadêmicas, né? Então, não tem nada a ver. Eu tenho vários superdotados adultos que eu atendo e que foram, às vezes, alunos medianos ou alunos que tiravam, assim, o mínimo possível de nota para eles passarem de ano, eles poderem fazer outras coisas no tempo livre, né? Então, nota alta não quer dizer nada, tá? A superdotação só pode ser identificado com o resultado de QI? Gente, isso é uma coisa que perguntam toda vez no Instagram, né? Ah, meu filho teve um QI tanto, o que que isso significa? É muito mais complexo do que um resultado de QI. O teste de QI, ele é importante, super importante, para a gente ter uma medida de como essa criança está comparado com as outras. Mas ela é uma medida. Inclusive, a gente sabe que na superdotação, muitas vezes, essa medida é muito discrepante e que às vezes o QI nem é fidedigno, né? Que a gente nem vai usar a medida do QI como uma medida aí total desse potencial intelectual. Então é muito mais complexo do que isso, né? Não vou entrar nisso agora porque não é o objetivo, estou falando aqui para vocês que são pais, mas acho que é importante vocês terem essas informações, né? Ao mesmo tempo, vejo tantas pessoas que tiveram QI super altos na avaliação e não tiveram isso constatado na conclusão do seu laudo, né, gente? E aí, a gente tem uma outra questão, que às vezes é a negação ou a falta de conhecimento desses profissionais, né? Então, a gente precisa saber, precisa estar bem informados para que a gente consiga ter o melhor acompanhamento possível, né? Outra coisa que a gente acha que os superdotados são aqueles nerds introvertidos, isolados, né? Temos perfis que são assim e temos perfis que são extremamente carismáticos, sociais. Inclusive, um dos tipos previstos da superdotação é a superdotação social, né? O perfil de liderança. Esse é um tipo de expressão dessa inteligência, né? Então, não são todas as pessoas que são assim. E se a gente vai ter pessoas, né, superdotadas que estão extremamente isoladas, introvertidas, isso geralmente está associado a sofrimento,
né? Não estou falando do perfil de personalidade mais introvertido. Todas as pessoas podem ser introvertidas ou extrovertidas, se recarregarem mais estando com outras pessoas ou estando sozinhas. E isso é um funcionamento normal, né? Agora, quando a gente está se sentindo não pertencente do grupo, a gente precisa se isolar, a gente sente que a gente não pode falar as nossas opiniões, a forma como a gente pensa sobre as coisas, isso pode ser um sinal, sim, de sofrimento. E a gente precisa olhar para isso, né? Que os superdotados perguntam tudo e têm uma curiosidade infinita. Quantas vezes eu já não ouvi isso dos professores? Ah, mas ele nem levanta a mão para perguntar, ele nem participa da aula, como assim que ele é superdotado? Gente, isso também é uma característica que a gente tem que pensar que existe todo um contexto, né? Toda uma motivação para participar ali, todo um vínculo que se cria ou não com esse professor, né? Então tem que fazer sentido para aquele aluno. E quantas vezes também não ouço histórias de crianças participativas ou até de adultos que foram crianças assim e que foram podados, né, no contexto escolar, justamente por uma falta de manejo, de saber como lidar com essas crianças. Às vezes não é uma maldade, né, uma vontade de não atender esse aluno, mas às vezes é aquela fala do, ai, vamos deixar os outros alunos falarem também, sem saber manejar essa intensidade, essa curiosidade. Isso vai podando, né? Superdotados terminam todas as tarefas rapidamente. De fato, a gente tem muitas crianças que são assim, né? E às vezes são aquelas crianças que precisam encontrar alguma coisa para se entreter, então elas podem ser mais obedientes e ficarem ali no seu cantinho desenhando, lendo, ou podem ser aquelas crianças que vão criar o caos na turma, né? Porque elas estão ali irrequietas com formiguinhas no bumbum. Mas nem todas são assim. Inclusive, a Rafa vai trazer isso, né, Rafa? Às vezes, essa quantidade de informação que eu preciso processar, ela é tão grande que eu posso me lentificar, né? Mas ela vai falar mais sobre isso. Superdotados aprendem tudo sozinhos. Bom, esse foi o primeiro mito que eu falei para vocês, que é um grande mito, né? Não é verdade. A gente precisa de esforço, a gente precisa de aprendizagem. Inclusive, o que eu ouço muito dos adultos, e talvez vocês, como pais, se identifiquem, né? Já tiveram seus filhos identificados, às vezes falam, ai, não vou fazer avaliação porque eu só sou esforçado, né? Mas na verdade, o fato de você se esforçar tanto, você se dedicar tanto para alguma coisa, é uma característica da superdotação, né? E a facilidade com a qual você vai, em decorrência disso, conseguir fazer essas atividades também, né? Superdotados sempre demonstram grandes diferenças em relação aos pares. Gente, amanhã a gente vai falar sobre adolescentes, mas se eu fosse dar uma palavra para definir um adolescente superdotado, seria camaleão. Eles são muito bons em fingir que não é com eles, né? Se eu vou me destacar do grupo, então, melhor ainda, né? Vou fingir aqui que eu sou uma samambaia, que não é comigo, que eu não sou tão inteligente, que eu não sou tão curioso, que eu não sou tão intenso, porque tudo isso vai colocar o holofote em mim. E aí isso vai ser mais difícil de lidar, né? As crianças pequenas, elas têm um pouco mais de dificuldade de fazer isso, mas também são muito sensíveis e podem perceber a necessidade e podem conseguir fazer esse mascaramento também das suas habilidades, né? E o outro grande mito é que os superdotados sempre são muito perfeccionistas, sempre querem ser o melhor em tudo. E na verdade, como eu falei pra vocês, a gente vai ter aquele perfil do quero fazer rápido pra me livrar disso, quero fazer outras coisas que são mais interessantes, ou gosto mais de executar do que ficar pensando na minúcia. Então a gente vai ter um perfil muito heterogêneo do que é ser superdotado, né? Entender isso no filho de vocês vai ter impacto nas políticas educacionais que a gente vai implementar, nas questões emocionais que a gente vai tratar numa psicoterapia, na forma como vocês vão conduzir o filho de vocês. Se a gente tem uma criança extremamente rígida, a gente precisa trazer flexibilidade para ela. E se a gente tem uma criança que tem dificuldade de autodisciplina, porque ela tem muita facilidade em fazer as coisas e ela nunca precisa persistir, é justamente na disciplina que a gente vai ter que pegar, né? Então, cada criança vai ter assim o seu potinho para ser enchido com uma receita diferente. E por isso que entender essas características é muito, muito importante. E aí, eu quero contar para vocês um pouquinho aí de como começa essa trajetória que a gente vai fazer ao longo da jornada da superdotação, né? E vai começar lá com aquela criança pré-escolar. Já como bebê, gente, a gente já consegue observar vários sinais. Não é que a gente vai fazer um diagnóstico, né? Uma avaliação da superdotação, mas a gente já consegue ver que essa criança tem um funcionamento diferente.
Essa autora aqui, que é a Ellen Weiner, ela traz 5 características que a gente costuma ver numa criança antes dela fazer 5 anos, então na fase pré-escolar. Quais são elas? Atenção e memória de reconhecimento. São aquelas crianças que têm os olhos abertos para tudo. São aquelas crianças que, inclusive, quando elas vão para outro lugar, né, vão mudar de lugar que elas estão dormindo porque tá numa viagem, vai fazer alguma coisa, aquela criança que tem dificuldade para se acalmar, para pegar no sono, porque ela tá pegando todos esses estímulos. E eu tô falando aqui, gente, de bebezinhos, né? Quem dirá de uma criança ali de 3, 4, 5 anos, que já tem uma noção de mundo muito melhor? São crianças que, desde cedo, têm uma memória de reconhecimento muito boa, elas já identificam os seus cuidadores até antes do que é esperado, né? São crianças que já conseguem, no geral, ter uma memória muito boa, e aí eu vou ouvir dos pais, por exemplo, que essa criança já identifica caminhos, né? Que ela já sabe se tá indo para casa da avó, se tá indo para a escola, se tá indo para o shopping, que ela corrige os pais se eles fazem um caminho diferente, né? Que ela lembra o CPF dos pais quando eles vão dar lá na Nota Paraná, né? Então são crianças que estão ligadas em tudo. São crianças que preferem novidades, e é isso que faz com que muitos pais já coloquem os seus filhos na escola, às vezes antes do que eles pensavam que eles iam colocar. Porque essa criança parece um leãozinho enjaulado dentro de casa, ela precisa de estímulo, ela precisa socializar, ela precisa de coisas novas. E às vezes os pais não conseguem dar conta, por mais que eles tentem, né, de todas essas necessidades que a criança tem. E às vezes por isso a escola vem como um ambiente de socialização, de trazer novas atividades, né? Mas são crianças que a gente vê que elas são muito exploradoras, muito curiosas. Elas podem fazer isso de um jeito mais externalizador, então serem aquelas crianças que pegam em tudo, que sobem em imóvel, que gostam de mexer nas coisas. Ou podem ser crianças mais internalizadoras, aquelas crianças que gostam de pensar sobre, que gostam de ler, que gostam, que pedem, né, para os pais. Às vezes elas não sabem ler ainda, mas elas já decoraram o texto do livro, sabem decor de memória todas as historinhas, corrigem os pais quando eles falam alguma coisa diferente, né? No desenvolvimento físico, a gente pode ter, como eu falei para vocês, não é toda criança superdotada que é precoce, mas a gente pode ter uma precocidade nesse desenvolvimento, tanto físico quanto na linguagem. Então, a gente vai ter uma criança que de repente está correndo antes do esperado, né? Já está andando, já está correndo, já tem um desenvolvimento motor muito destacado, né? Que no parquinho todas as crianças ali estão tomando cuidado, ele já está dando cambalhota, já está pegando na grade, subindo e fazendo e acontecendo, né? Ou na parte da linguagem, a gente vai ver, e aí que mais chama atenção, né? Aquela criança que tem um vocabulário muito bom, que ela fala com você como se ela fosse um mini adultinho, né? Que ela consegue explicar tudo pra você, ela tem uma capacidade de contar histórias com começo, meio e fim, assim, desde uma idade muito terna, né? Consegue conversar com todos os tipos de pessoas, desde outras crianças até os velhinhos, e ela consegue ir se moldando, né, as necessidades de fala diferentes. Então, a gente vai percebendo que essa criança tem um quesinho a mais, né, uma coisa diferente. E a superreatividade, né? Aqui a gente pode ter as questões sensoriais que eu vejo com muita frequência no consultório, né? E temos crianças até que têm o transtorno do processamento sensorial. Então, o que que é isso, gente? São crianças que são muito sensíveis para esses estímulos sensoriais. Geralmente a gente associa o autismo, por exemplo, à questão sensorial. Então, de colocar as mãozinhas nos ouvidos porque tem muito barulho, né? Ou não de não gostar de certas comidas por causa do cheiro, da textura, de reclamar das roupas por causa das etiquetas, do tecido. Tem crianças que daí já vai mais para o transtorno do processamento sensorial, que choram para cortar cabelo porque dói, né? Que não conseguem escovar os cabelos, que não conseguem fazer aula de natação por conta disso. Né? Então, essa sensação, ela é muito à flor da pele. E aí a gente precisa pensar, né, num acompanhamento qualificado com um terapeuta ocupacional que faça integração sensorial. Então, isso é muito importante. E às vezes no pré-escolar, gente, até a gente vai fazer isso ao invés de fazer uma psicoterapia. Então fica uma dica aí para os pais, claro que façam isso com orientação, né? Mas tem muitas vezes que a gente vai conseguir ter um progresso muito grande com essas crianças, não vai ser na psicoterapia, vai ser justamente na integração sensorial, tá? E essas crianças têm um desenvolvimento assíncrono, né? Então, é a razão pela qual a gente vê às vezes que a criança é super inteligente, mas ela não consegue amarrar o cadarço que nem os amigos já conseguem.
Ou ela tem uma capacidade de raciocínio muito rápida, mas daí ela não consegue escrever no caderno tão bem, né? Por quê? Porque o desenvolvimento cognitivo, ele tá num nível, e de repente as outras coisas, como o desenvolvimento motor, o socioemocional, estão em outros níveis. Esse outro nível pode ser dentro da média, pode ser abaixo da média. Então a gente vai ter esse desenvolvimento que vai sendo diferente para cada criança, né? E o que a gente vai ver é que quanto mais pequena a criança é, mais novinha a criança é, maior é essa assincronia, maior essa discrepância do que ela consegue pensar, raciocinar e resolver na cabecinha dela e que ela consegue fazer. Então a gente vai ver, por exemplo, os bebês, né, que tem esses indicativos aí das altas habilidades. Às vezes eles querem fazer alguma coisa motora, eles querem encaixar, eles querem chutar direito, eles querem pegar direito, e eles não conseguem fazer aquilo que eles já têm vontade de fazer, né? E eles ficam bravos com isso. Então, essa é uma característica que a gente vai ver associada também à intensidade emocional, né? O meu desejo de fazer as coisas, a minha projeção do que eu consigo fazer, mas não necessariamente eu consigo fazer aquilo da forma como eu gostaria, né? Porque eu não tenho essa habilidade ainda, tá? Vou deixar a Rafa contar para vocês um pouquinho sobre as crianças já em idade escolar. Bom, vamos lá então, gente. Falar um pouquinho agora sobre as crianças nessa fase que elas já estão ali na escola, né, a partir dos 6 aninhos em diante, tá? Então, o que que a gente comumente observa em crianças superdotadas nessa faixa etária? Primeiro, elas apresentam uma grandíssima curiosidade intelectual. Então, elas vão gostar muito de explorar ideias novas, de aprender coisas novas, vão estar sempre tentando entender o porquê das coisas acontecerem daquele jeito, né? E somado a isso, elas também costumam ter uma facilidade muito grande para aprender coisas novas, tá? Então, são aquelas crianças que às vezes a professora explicou um conteúdo novo, um pouquinho mais complexo, e na primeira explicação elas já entenderam, né? E às vezes os outros colegas precisam de uma repetição a mais, às vezes precisam fazer mais exercícios para assimilar aquele conteúdo novo, tá? E e por que que isso acontece? Porque o cérebro das crianças superdotadas apresenta um número aumentado de conexões sinápticas e as vias neurais do cérebro delas são mais mielinizadas, então elas conseguem processar informações novas mais rapidamente. Isso também vai acelerar a aprendizagem, tá? Mas aí aqui também vai surgir um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que essas crianças elas aprendem sim mais rápido, elas não necessariamente vão responder mais rápido, tá? Isso acontece porque o cérebro delas tem uma capacidade de processar muitas informações simultaneamente, né? E por quê que isso acontece, né? Principalmente por causa de um processo chamado inibição latente reduzida. A inibição latente é um mecanismo que basicamente filtra estímulos do ambiente e nos ajuda a focar. Se você reduz isso, você tem uma quantidade maior de estímulos sendo recebidos e processados ao mesmo tempo. E é isso que acontece no cérebro das crianças superdotadas, tá? Tá, Rafaela, mas isso não é ruim? Não vai prejudicar a atenção? Se você tiver uma disfunção executiva associada, sim. Mas a inibição latente reduzida também vai poder facilitar a criatividade, o pensamento arborizado e inovador, tá? Porque se eu estou ali ao mesmo tempo recebendo e processando um monte de informação diferente, pode ficar mais fácil eu conseguir conectar essas informações e ter uma ideia fora da caixa, tá? No TDAH, a inibição latente também é reduzida. Por isso que geralmente crianças com esse diagnóstico são muito criativas, muito espontâneas. Mas aí no TDAH o que que a gente vai ter? Disfunções executivas. É por isso que geralmente esse pensamento mais arborizado no TDAH vem acompanhado com dificuldade atencional, a criança nunca conseguir terminar as coisas que ela começa e por aí vai, tá? Mas vamos voltar, né? Falamos sobre tudo isso para ficar mais fácil de entender por que que às vezes pode aparecer essa aparente lentificação na resposta de crianças superdotadas, tá? Porque enquanto o input é altamente eficiente, ela está ali recebendo e processando um monte de informação, o output, a resposta, pode parecer lentificado. Quando na verdade o que está acontecendo é que o cérebro dessa criança está a 1000 por hora ali, está processando um monte de informação, muito mais informação do que as demais crianças. É por isso que às vezes ela precisa de um tempinho a mais para conseguir organizar essas ideias e aí responder, tá? Uma outra característica que também é comum em crianças superdotadas, elas terem uma grande quantidade de conhecimento em áreas muito específicas do interesse delas, tá? Porque elas vão se dedicar muito àquilo que elas gostam, elas vão focar muito naquilo, elas vão se tornar experts naquele assunto que
é interessante para elas, né? Então, elas vão ler muito sobre, vão estudar muito sobre aquilo, vão assistir milhares de documentários sobre aquele tema, tá? Então, elas vão saber tudo sobre mitologia egípcia, por exemplo, né? Vão ser experts nisso, ou vão saber tudo sobre biologia dos sapos, né? Aquela criança que tem um monte de enciclopédia de sapo nos quartos, né? Ou sabem tudo sobre o universo de Star Wars, e por aí vai, tá? Pode passar, Gi. Também são crianças que costumam ser muito argumentativas e, por vezes, desafiadoras, mas não é necessariamente por uma oposição ou uma rebeldia, tá? É só porque desde muito cedo elas vão pensar muito criticamente sobre as coisas e elas vão questionar respostas prontas, tá? Então, quando elas perguntarem alguma coisa para vocês, não vai adiantar vocês responderem, porque sim, porque as coisas funcionam desse jeito, ou quando você for mais velho, você vai entender. Não vai adiantar, tá? Vocês vão ter que tentar, pelo menos, explicar para elas o porquê daquilo. Isso também vai valer para regras, porque, por exemplo, se vocês falarem para a criança que ela tem que toda noite ir dormir às 10 horas, ela vai ficar matutando aquilo, porque toda noite às 10 horas especificamente. E daí um dia, se ela estiver assistindo um desenho que está muito legal, e o desenho está indo já para o final, ela quer muito saber como que vai terminar, mas ai, deu 10 horas, tenho que dormir. Mas eu nem tô com sono ainda. Por que que eu tenho que parar de fazer alguma coisa que tá tão legal aqui para ir fazer uma coisa que eu não quero? Por que que mãe e pai eu tenho que fazer isso? Ou por que que eu tenho que fazer a tarefa de matemática, sendo que na primeira vez que a professora explicou, eu já entendi o conteúdo? E mesmo assim, lá na sala de aula, eu tive que fazer um monte de exercício, tudo um igual ao outro. E agora eu sei que a tarefa vai ser tudo igual também. Por que que eu tenho que fazer isso? Né? Aí a gente tem que explicar para elas o porquê, né? Aqui também começam a surgir alguns extremos comportamentais, que a Gi comentou um pouquinho lá atrás também, né? Porque de um lado nós podemos ter crianças que são muito perfeccionistas e que vão acabar demorando muito para terminar basicamente todas as atividades da vida diária dela, porque ela tem esse padrão mais alto de autoexigência, então aquela criança que em sala de aula é sempre a última a terminar uma prova, sempre a última a entregar uma atividade ou uma tarefa, porque sempre que ela tiver qualquer segundo disponível, ela vai ficar ali tentando aperfeiçoar aquilo, tá? No outro extremo, a gente pode ter aquela criança que termina tudo em 2 segundos, porque ela já entendeu como que faz, ela vai e termina e acabou, né? Então, aquela criança que a professora está ainda entregando a atividade, ela bateu o olho no papel, já entendeu como que faz, foi, terminou, e ela tem que ficar esperando os outros coleguinhas terminarem também, tá? Perfeccionismo também, que a Gi deu uma pincelada lá atrás, né? É comum, não são todas as crianças superdotadas que têm esse alto padrão de autoexigência, mas algumas apresentam sim. E isso pode levar a uma frustração, né? Porque elas vão sim ter uma maior facilidade para aprender, vão ter uma maior facilidade em várias coisas. Então, quando elas encontram algo em que elas não são automaticamente boas, isso pode gerar uma frustração muito grande. É por isso que é importante a gente trabalhar isso com as crianças também, tá? Então, trazer para elas, claro, as coisas em que elas são boas. Então, olha como você aprende rápido, como você é bom em geografia, né? Como você é empático, mas trazer também as coisas em que ela tem uma maior dificuldade, porque ela não vai ser boa em tudo, né? Então, trazer esse autoconhecimento é importante para que a longo prazo a criança ela vá desenvolvendo uma maior tolerância à frustração, tá? Para que ela não se cobre tanto quando ela encontrar alguma coisa em que ela não seja automaticamente boa. E aprofundando um pouquinho mais, algo que a gente já foi pincelando aí ao longo da nossa conversa também, é que atividades repetitivas ou pouco desafiadoras reduzem significativamente o engajamento das crianças superdotadas, tá? Porque na primeira vez que alguém falou alguma coisa para elas, elas já entenderam. Então, na primeira conta de matemática, elas já entenderam como que funciona uma divisão, uma equação de Bhaskara. Elas não precisam fazer mais 10 exercícios para assimilar aquilo, tá? E o que que acontece daí se elas têm que fazer mais 10 exercícios daquilo que ela já entendeu na primeira vez? Ela vai ficar entediada, o engajamento com o conteúdo vai baixar. Isso pode até, às vezes, gerar um baixo rendimento acadêmico, mas não é porque ela não está entendendo o conteúdo ou porque ela está com uma dificuldade de aprendizagem mais específica. É porque esse processo se torna tão chato, tão cansativo para ela, que ela não engaja mais. A escola perde o sentido para ela, tá? Então, ela pode até começar a inventar desculpas para não ir para aula, ou ela fica viajando na maionese enquanto a professora está explicando, tá? Então, quando isso acontece, é muito importante que tanto a escola e tanto a família estejam atentos para tentar alguma coisa, qualquer coisa, para que esse processo não se prolongue, né? Então, a professora pode ali ter algumas atividades extras para passar para aquele aluno que sempre termina antes dos demais,
ou passar um exercício que seja um pouquinho mais complexo para ele, ou deixar ele ir na biblioteca, escolher um livro para ele ficar lendo enquanto ele espera os outros alunos terminarem aquela atividade que ele já terminou super rápido, tá? E diversas outras alternativas também. Uma outra característica bem comum é que crianças superdotadas apresentem níveis altíssimos de energia. Isso aqui é muito facilmente confundido com a hiperatividade do TDAH, tá? Mas aqui, diferentemente do TDAH, nós não temos disfunções executivas basais associadas, tá? Então, esse nível muito alto de energia que crianças superdotadas podem ter é porque o cérebro delas está a 1.000 por hora, é um cérebro superativo. Então, elas vão ter esses níveis mais altos de energia, que vão poder se manifestar por uma necessidade quase que constante de movimento. Às vezes a criança tem uma fala acelerada, tem pensamentos muito acelerados. Às vezes é aquela criança que, enquanto ela está lendo, está estudando, ela está sempre se mexendo, fazendo alguma coisa com o corpinho, está sempre cutucando ali os coleguinhas, né? Mas como aqui a gente não tem essa disfunção executiva basal, essa agitação física e mental não necessariamente vai causar uma dificuldade atencional, que é o que acontece no TDAH. Mas as crianças superdotadas podem sim ter uma dificuldade, por exemplo, de assistir uma aula inteira parado sentadinho na cadeira, né? Aí entra de novo a importância da escola estar prestando atenção nisso e oferecer alternativas para que essa criança gaste toda essa energia que ela tem, né? Então a professora pode, por exemplo, colocar a criança como ajudante para de vez em quando ela levantar da carteira e apagar o quadro, ou ela ajuda a professora a distribuir atividade para as outras crianças, tá? Brinquedo sensorial também ajuda bastante, enfim, várias alternativas aí também, tá? Pode passar, Gi. Uma outra característica que aparece bastante, que a Gi também comentou, né, e que é bastante confundido, inclusive, com características de autismo, é essa maior sensibilidade a estímulos sensoriais, né? Então, a criança que sente muito cheiro, que tem uma maior É o meu sensibilidade. trabalho. Oi? Tá. Que tem uma maior sensibilidade à claridade, que às vezes escuta muito bem, que tem uma maior dificuldade com textura, com etiqueta e por aí vai. Tem um microfone aberto, só avisando caso a pessoa não tenha visto, tá? E aqui essa maior sensibilidade vai aparecer porque o cérebro da criança superdotada, ele é mais sensível e mais reativo a estímulos do ambiente. Então, muitas vezes, estímulos que outras pessoas não perceberam, a criança superdotada percebeu. E se ela percebe mais, isso pode incomodar ela mais também, tá? Mas nem todas as crianças superdotadas vão necessariamente se incomodar com esses estímulos que elas têm uma maior sensibilidade. Às vezes elas só vão perceber mais e tá tudo bem. E tem outras crianças que têm um perfil sensorial mais explorador, mais buscador, que vão atrás desses estímulos para os quais elas são mais sensíveis, né? Então, são crianças que gostam de ambiente muito iluminado, que tem cor e iluminação de várias cores, aquelas iluminações que ficam piscando, que gostam de Natal porque tem luzinha, tá? E por aí vai. Mas também vão ter as crianças que vão se incomodar mais com essa sensibilidade que elas têm. Vai depender tudo do perfil sensorial que é característico de cada criança, tá? Uma coisa que pode aparecer também é uma sensibilidade emocional mais aguçada, tá? Que é caracterizado por uma maior intensidade e profundidade dos sentimentos. Então, é aquela criança que, quando ela tá feliz, ela tá muito feliz, ela fica eufórica, ela não consegue controlar aquilo. Mas quando ela tá triste, também é uma tristeza muito profunda, tá? Porque ela vai experienciar esse sentimento de uma maneira mais intensa. E uma empatia mais elevada também costuma aparecer, tá? Então, aquela criança que se preocupa muito com o sentimento dos outros, que tem um senso de justiça muito elevado, que se ela percebe que o pai ou a mãe está mais cabisbaixo, mais triste, ela vai ficar muito preocupada, tá? Então, a criança, ela pode ter essa maior sensibilidade, maior empatia, e isso também pode gerar um maior sofrimento para ela, né? Porque se ela sente mais, se ela se importa mais, ela também pode se magoar mais. E é muito importante que a gente não minimize esses sentimentos, tá? Então, tem muita gente que acha que é drama, é frescura, a criança está inventando, e não é, ela genuinamente está sentindo aquilo muito intensamente. Coisas que, às vezes, outras pessoas, adultos, outras crianças da faixa etária nem notaram, nem perceberam, aquilo está magoando muito ela, né? Então, é muito importante a gente respeitar esse sentimento e acolher ele, mesmo que a gente não entenda, tá? E uma última coisa que eu queria enfatizar aqui com vocês é sobre a heterogeneidade da superdotação, tá? Então, antigamente a gente tinha uma visão muito mais psicométrica da superdotação, a gente também já comentou um pouquinho sobre isso, né?
E segundo essa visão, a superdotação seria essa maior habilidade acadêmica e intelectual que se manifestaria por um QI mais alto, né? Essa concepção surgiu lá no início do século passado, quando a gente estava começando ainda a entender como definir, como mensurar uma capacidade intelectual, por isso que o foco era no QI, tá? Hoje em dia a gente já tem uma visão muito mais ampla e abrangente da superdotação. A gente já sabe que ela é um processo muito mais complexo, né? A gente entende a superdotação, então, como uma potencialidade. E essa potencialidade vai poder aparecer em um espectro muito amplo, né? Então, a superdotação é esse substrato neurobiológico diferenciado que vai facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de determinadas habilidades. O que a gente pode tirar disso aqui? Que a superdotação é muito heterogênea, né? Ela vai poder aparecer em diferentes áreas, de forma combinada ou isolada. E às vezes, os testes tradicionais de inteligência não vão abarcar essas habilidades, né? Então, a criança superdotada não necessariamente vai estar naquele estereótipo que a gente tem de superdotação, que é a melhor aluna da turma, a aluna que responde todas as perguntas do professor, que tira 10 em tudo, que sabe tudo de física ou de matemática. A superdotação pode aparecer assim nas crianças? Sim, mas não necessariamente. Às vezes a criança superdotada vai ser aquela que desde pequenininha teve muita facilidade com instrumentos musicais, que aprendeu a tocar vários instrumentos musicais sozinha, que canta muito bem, ou aquela criança que aprendeu a falar um idioma aleatório sozinho, que com 9 anos já é fluente em romeno, né? Ou aquela criança que é mais artística, que sempre teve facilidade com desenho, sempre foi muito criativa com os desenhos, ou que é mais as artes cênicas. Eu já avaliei uma menininha que desde pequenininha ela escrevia os roteiros das peças dela, ela construía todo o cenário, fazia o figurino e ensinava. E era uma coisa assim de atriz profissional, né? Então era muito impressionante para a idade dela. Então, pode ser também uma criança mais expressiva, mais comunicativa, né? Pode ser uma criança que é muito boa em esporte, sempre teve muita facilidade, ou que a Gi comentou, uma criança com uma superdotação do tipo mais social, de liderança, né? Que tem uma influência muito grande nos grupos, que consegue convencer todos os amiguinhos a brincar da brincadeira que ela quer todo dia, né? Que tem essa sensibilidade interpessoal muito aguçada já desde pequena, tá? Enfim, dei só uma pincelada aqui em algumas áreas que a superdotação pode aparecer, só para mostrar para vocês que a superdotação, a criança superdotada, não é só aquela que tira 10 em todas as provas, tá? Pode passar, gente. E é muito importante, então, que a gente tenha esse olhar atento e sensível para a gente conseguir perceber essas crianças, para que a gente possa oferecer para elas um ambiente que vá promover o pleno desenvolvimento delas, né? Claro, sempre respeitando o ritmo individual de cada criança, mas também percebendo as necessidades que ela pode estar mostrando ali para a gente, né? E para que a gente possa oferecer esse ambiente que seja, sim, muito acolhedor para ela, mas que também seja encorajador e motivador para essa criança, tá? E era isso que eu queria passar para vocês hoje, gente. Vou passar agora a palavra para a Isabel. Então, vamos lá. Quero conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre autorregulação e sobre execução. E quando a Gi comentava lá no começo, nos apresentando sobre como a gente se conheceu, né, trabalhando com superdotação há uns 10 anos atrás já. É, eu lembro que quando eu comecei a estudar e eu ouvi sobre isso, né, enquanto a gente trabalhava, eu ouvi sobre o senso de justiça apurado. Eu falei, que coisa mais linda! Que incrível esse senso de justiça apurado, as pessoas, né, preocupadas com a justiça social e os animais, até eu me tornar professora e mediar um jogo de futebol com alguns superdotados e eles acharem que aquilo não era justo, que aquele ponto não tinha sido justo. Aí você vai ver as outras facetas do senso de justiça apurado. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre a autorregulação, né, também na superdotação, e sobre as funções executivas, sobre a execução de tarefas, de atividades, né, também nesse público. Então, que atire a primeira pedra quem foi o pai ou a mãe que não teve que mediar uma situação de que o filho ou a filha acabou escapando na sala de aula, assim, com um deslize da professora, ou professora, você é muito burra ou o quê? Quantas vezes eu já ouvi isso no consultório?
né? Algum deslize ali, mínimo que tenha sido. Então a gente vê essa dificuldade ali no controle inibitório, que a gente vai conversar mais para frente, essa dificuldade nessa regulação de como se expressar, né? Às vezes ele tendo associações rápidas e o controle inibitório não deu conta de segurá-las. Então, a gente tem nessas crianças também o córtex pré-frontal ainda em desenvolvimento, né? E uma dificuldade, sim, para parar uma atividade iniciar outra, para planejar com antecedência, fazer com mais de uma tarefa ao mesmo tempo, manter a atenção por longos períodos prolongados, ainda que tenham exceções, como as meninas falaram no começo, para adiar as recompensas imediatas, e isso aí de todas as crianças, né? Não sei se vocês já ouviram falar do experimento do marshmallow, por isso está essa menininha aí olhando o marshmallow, que já foi feito há muitos anos atrás, começou, já foi diversas vezes feito o mesmo experimento, mas o primeiro foi em 1960, e que eles traziam um marshmallow para criança, né? Foi feito com diversas crianças, e aí eles prometiam, ó, se você aguentar não comer esse marshmallow por 15 minutos, quando eu voltar, eu te dou dois marshmallows. E a maior parte das crianças, a maior parte mesmo, elas decidiam naquele momento não comer o marshmallow, mas só um terço conseguia. E conforme a idade da criança foi aumentando, mais elas conseguiam esse tempo de esperar a sua recompensa. Então, isso é algo realmente da nossa natureza, né? Essa dificuldade no adiamento de recompensa, essa dificuldade de se autorregular, a dificuldade de planejar. Né? Isso começa lá as funções executivas que a gente vai falar, começa ali com uns 5 meses, falando de memória operacional, que nós também vamos falar, mas ela vai aumentando, vai se desenvolvendo até o início da vida adulta, que aí ela, né, alcança seu ápice, e lá, quando a gente é idoso, também ela tende a reduzir. Pode passar, Gi. Então, o que que são as funções executivas? O que que faz a gente ter essa regulação? O que que faz a gente planejar, né? As funções executivas, que é o sistema de controle do comportamento e do pensamento. A capacidade de se engajar, né, em comportamentos orientados, a objetivos. Quando a gente não está no automático, a gente lança a mão, então, das funções executivas. Quando a gente tem que fazer algo, planejar algo, resolver algum problema específico, a gente está usando dessas funções executivas. Então, são ações voluntárias, autônomas e auto-organizadas. Tem essa função de um direcionamento para as metas específicas e atua especialmente diante de desafios e novidades. A gente precisa delas para tudo, né? Para projetar algo, para fazer uma festa que seja, para nossa organização financeira quando a gente é adulto, para a gente manter relacionamentos, seja um relacionamento afetivo, seja as nossas amizades, a nossa vida social ali onde a gente estiver, no nosso espaço de estudo. E isso vai sendo desenvolvido e aprendido ao longo da vida, né? As funções executivas estão extremamente relacionadas, quando bem trabalhadas, né, desde a infância ali, com sucesso financeiro, com as intervenções mais assertivas, com uma competência social, né, boa, com uma regulação emocional também boa, e também está relacionada a uma boa saúde e um bom bem-estar. Já quando as funções executivas não são muito bem desenvolvidas, a gente tem uma tendência à ansiedade, muitas vezes à depressão e até mesmo a vícios, é por conta dessa dificuldade na autorregulação. Então, tem algumas metáforas que alguns autores utilizam para dizer o que são essas funções executivas. É como se fosse um maestro do nosso comportamento, né? Que fala, agora você espera, agora você inibe e presta atenção só naquilo que você está se direcionando para que você chegue no seu objetivo. Agora você mantém essa informação que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Então, é o maestro ali ordenando o que deve ser feito em cada momento. Ou um diretor executivo ou um controlador de voo, que da mesma forma, né? Agora espera, agora vai, pode ir. É isso que esses autores trazem como exemplo. Pode passar, Gi. Depois a gente vir para suas perguntas, mas quando a gente finalizar, eu volto nelas, tá bom? E há uma diferença, então, entre função executiva e capacidade cognitiva. É muito comum, sim, né? Embora as meninas já explicaram para a gente que QI não significa necessariamente superdotação, mas se a gente ter na superdotação essa capacidade cognitiva, esse grande potencial, né? O grande potencial na linguagem, nas organizações, nas relações ali, né? Não é necessariamente
uma capacidade, a capacidade cognitiva não é necessariamente a capacidade executiva. A capacidade cognitiva tem a ver com o potencial, que a gente tanto fala, né? Falando do Instituto POT, tem a ver com potencial. Já a função executiva tem a ver com a nossa organização, né? Então, a capacidade, a função cognitiva, ela orienta a nossa capacidade executiva. A função executiva orienta a nossa capacidade cognitiva. Então, eu sempre dou o exemplo, a gente já me viu falar sobre isso, do carro, que a nossa capacidade cognitiva é como se fosse o motor do carro, que tem um poder para tudo. E a nossa capacidade executiva é o nosso volante e freio. Então, se a gente leva esse volante para o lugar errado, com uma grande capacidade cognitiva, a gente tem maus resultados. Mas se a gente, né, tem uma boa direção ali defensiva, muito bem organizada, a gente vai ter ótimos resultados. Então, função executiva é diferente de capacidade cognitiva, como eu falei, não é só sobre compreender, é só conseguir executar. A criança pode saber de tudo, mas na hora ela não consegue executar e a gente precisa estimular isso de alguma forma. O alto potencial também é diferente de uma boa autorregulação, dados os exemplos que a gente já falou, que eu vi que uma mãe escreveu assim, eu sei bem o que é isso. O desenvolvimento imaturo dessas funções executivas, que são normais e naturais e esperadas na infância, trazem uma maior vulnerabilidade. Então, a gente precisa, nessas crianças com a habilidade executiva sendo desenvolvida, uma maior mediação externa. E quem que faz isso? Nós, pais, né? Os pais que fazem isso, essa mediação externa, essa, é, nós emprestamos nosso cérebro executivo para essas crianças muitas vezes, e isso é a corregulação. Né? Não pense que as habilidades executivas vão ser todas treinadas na escola. Não pense que vai ser o psicólogo do seu filho ou a psicopedagoga do seu filho que vai conseguir dar conta de tudo isso. Porque o maior, né, a gente vê em algumas pesquisas que o maior mediador dessas funções executivas, principalmente quando a gente está falando de umas funções executivas mais relacionadas à parte social, são os pais. Então a gente se responsabiliza e sabe o quanto a gente pode potencializar ou dificultar o desenvolvimento dessas funções executivas. Então, isso traz também, como é que a gente já conversou, o impacto no comportamento e na aprendizagem, porque sem conseguir executar, também a gente traz dificuldades ali para a aprendizagem. Pode passar, Gi. Então, rapidamente, vamos falar das funções executivas nucleares, que são três, tá? Elas se derivam aí também em outras funções, mas a gente tem a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. A memória operacional está relacionada a uma memória de curto prazo. Ela usa, às vezes, uma memória de longo prazo, mas para manipular alguma informação que a gente esteja precisando naquele momento, tá? Então, integra informações novas e prévias, trazendo ali uma necessidade de manejo que a gente tem naquele momento. Como, por exemplo, quando a gente decora um número de telefone e tem que utilizar. Quando a gente vai para um mercado sem lista, a gente está usando a memória operacional. Controle inibitório já é com relação a inibir as respostas automáticas, né? Como eu falei, dei do exemplo de não falar contra a professora naquele momento. Filtrar estímulos irrelevantes também, não prestar tanta atenção naquele pássaro na janela e focar no que tem que ser, o que está sendo proposto, naquele objetivo que você tem naquele momento. Focar no que é importante, né? Já a flexibilidade cognitiva tem muito a ver com mudar estratégias quando necessário e alterar o foco da nossa atenção, né? Então, o que que é uma pessoa flexível, né? Que ela consegue, ela se ajusta ao que está sendo colocado naquele momento. Olha, dessa maneira não está dando, não está dando muito certo, deixa eu buscar uma maneira que seja melhor e não ficar rígido, é o contrário da rigidez, né? Não ficar rígido naquilo que estava proposto. Isso com as crianças, às vezes, é muito difícil, né? A gente já conversou em outros momentos também, né, sobre a questão da chuva, né, que é sempre um exemplo que a gente usa bastante. Ah, nossa, está chovendo, agora não vai dar mais para ir para passeio. E aquela criança fica rígida, como assim? É uma criança extremamente inteligente que entende todos os porquês das questões mais abstratas possíveis, mas está chovendo e hoje não vai dar para ir para o parque. Como assim? Ela não entende. E você não entende. Por que que ela não entende? Isso tem a ver com a questão da flexibilidade cognitiva também. Pode passar, Gi, por favor. No curso de Pais Raízes, que a gente vai, né, ter uma surpresa para vocês, como a gente colocou aí, e ofertar uma vaga, né, para o curso que vai estar sendo ministrado agora
em agosto desse ano, a gente vai falar das relações das funções executivas com tudo isso que vocês estão vendo aqui, com vínculo, com diálogo, com rotina, com autonomia, com regulação emocional. Então, em todas essas áreas, a gente precisa das funções executivas, né? Para vinculação, o que que a gente precisa das três que a gente falou? Flexibilidade cognitiva, para a gente se colocar no lugar do outro, para a gente ter empatia, para a gente ver qual que é a necessidade do outro, no diálogo a mesma coisa, nas rotinas uma estruturação, sim, uma flexibilidade cognitiva, mas também uma organização, um planejamento, na autonomia da mesma forma, né? A criança desenvolver todas as habilidades para conseguir ter essa autonomia, esse planejamento, esse direcionamento a regras, na regulação emocional, da mesma forma, uma flexibilidade cognitiva para entender que tudo bem, que nem sempre o outro vai fazer conforme eu espero, né? Então, todas essas funções executivas são utilizadas nessas áreas. E os pais, como eu falei, eles desenvolvem esse papel central, né, nessa relação. O adulto tem esse papel central, os cuidadores primários têm o papel central em regular, em fornecer esse repertório, fornecer esse ambiente propício para que essas funções executivas se desenvolvam da melhor maneira. Pode passar, Gi. Então, como a gente já conversou, as funções executivas elas orientam as funções cognitivas. A gente precisa de um bom desenvolvimento das funções executivas para que a gente use a nossa potência ao máximo. Se o volante está quebrado, a gente nem sai do lugar, né? Pode ser um motor ser o mais top do mundo ali. Ele não vai funcionar porque a gente não vai conseguir direcionar ele para onde a gente quer. Então, as funções executivas, como eu falei, elas orientam as funções cognitivas. Elas regulam como a gente pensa, como a gente age, como a gente decide. Elas organizam as habilidades cognitivas, elas direcionam o comportamento para os objetivos, como o volante, como eu falei. Não basta ter a capacidade cognitiva, é preciso conseguir utilizá-lo da maneira organizada. Nesse videozinho, até que não tá, acho que não sei se já rodou aí, eu não vi, mas era um menininho bonitinho. O vento girava, o vento soprava e ele irritado ali com o caderno e resolvendo os cálculos. E eu irritado, até que chega uma mulher atrás e arruma o caderno, viu? É só dobrar a página. Então, às vezes, a criança, né, tem tantos estímulos ali que ela tá tão focada ali na questão cognitiva puramente, nessa função cognitiva, que ela não vê esse macro da função executiva para conseguir executar aquela ação de uma maneira mais adequada. Pode passar. O que que a gente tem nas altas habilidades? Só relembrando um pouquinho do que as meninas já muito bem colocaram aqui para vocês. São uma facilidade de engajamento com raciocínio analógico fluido. Então, é, essas associações, geralmente na superdotação, são muito frequentes, né? Então, você fala uma coisa, a criança já entendeu o macro, o adulto já entendeu o macro e já vai para o micro e tudo bem, já entendi. Por isso que não gosto da repetição, como muito bem a Rafaela colocou. Tem essa alta capacidade de estabelecer e compreender analogias, um uso eficiente do raciocínio dedutivo e indutivo, uma criatividade elevada que tem a ver com flexibilidade cognitiva, sim, né? E com a produção de ideias originais, mas às vezes a criatividade é imensa, é uma produção de ideias incríveis. Porém, na hora da execução, é comum que aquele indivíduo tenha tantas ideias que não leve nenhuma a cabo. Não é verdade? Não sei se vocês já perceberam isso nos filhos em quem vocês atendem. Então, há uma facilidade ali de relacionar ideias, de formar conceitos abstratos, de resolver problemas novos, elas se sentem desafiadas, né, com esses conceitos e com esses problemas novos, há um alto nível de criatividade, como a gente já falou, uma facilidade de fazer conexões, mas também é aquele adulto ou aquele adolescente que lê 5 livros ao mesmo tempo e não termina nenhum. É também aquele que procrastina por conta do perfeccionismo, muitas vezes, né? E acaba tendo projetos muitas vezes desorganizados. Na cabeça, tudo bem, fez uma organização, planejamento. Aquele, não sei se vocês, não sei quantos psicopedagogos e psicólogos temos aqui, que você aplica o Torre de Londres, faz rapidamente e lindamente, e o score dele é lá, nossa, que planejamento incrível. Mas, quando ele está lá na sala de recursos, ele pensa na ideia dele, eu vou fazer um
Vou pensar aqui no sistema solar e vou fazer em massinha. Vou sentar lá em tal lugar e eu vou fazer. Aí ele chega e não tem massinha naquele dia da escola. Acabou o projeto. Muitas vezes acabou. Até aquele professor conseguir mediar aquelas. Então, no Torre de Londres, você vai certinho. Mas no projeto, quando vai acontecer de forma real, muitas vezes há essa dificuldade, sim, né? Nessa flexibilidade cognitiva, nessa habilidade executiva. Pode passar, Gi, por gentileza. Então, é muito comum, estou falando baseado num artigo específico, tá, pessoal, de 2010, lá do Mackenzie. E a gente vê também, eu vejo isso bastante no consultório, as meninas podem me dizer também se veem dessa forma. Uma memória de trabalho na superdotação super alta, um marcador, né? Quando a gente está falando de só de superdotação, obviamente, quando a gente está falando de com outros transtornos associados, aí é outra história que em outro momento podemos conversar. Mas quando a gente está falando de superdotação, a gente tem uma memória de trabalho ali acima. Mas isso não se generaliza para as outras funções executivas, nem para o controle inibitório, nem para a flexibilidade cognitiva. Então, tem relações fracas ou não significativas. Então, a gente vai ter que trabalhar, sim, da mesma forma que a gente trabalha com o todo, essas atividades, essas funções executivas ali associadas ao controle inibitório e as funções, a flexibilidade cognitiva. Então, a gente não pode esperar que, por conta ali de uma memória operacional super rápida, memória operacional, leia-se, memória de trabalho, é a mesma coisa, tá? Não sei se eu falei isso antes. Não é porque a gente vê isso ali, uma associação super rápida, como eu falei, uma coisa leva a outra, uma analogia muito boa, derivada da memória de trabalho, que a gente vai ter essa generalização e que vai ter um controle inibitório super bom e uma flexibilidade cognitiva super boa também. Isso não equivale, tá? A gente vai ter que trabalhar como pais da mesma forma, né? E muitas vezes, por conta desse potencial cognitivo alto, a gente espera que tudo se dê da mesma forma e não é verdade. Pode passar, Gi, por gentileza. Retirei essa citação desse artigo, desse mesmo de 2010 do Mackenzie, que ela está justamente trabalhando, tratando das funções executivas na superdotação, e que ela fala assim: ó, a crença de que indivíduos com altas habilidades apresentam um funcionamento cognitivo globalmente superior sustenta que as crianças com altas habilidades apresentam um desenvolvimento homogêneo em todas as funções cognitivas, e a expectativa de que a capacidade intelectual e o desempenho escolar ou acadêmico sejam fortemente correlacionados. É aquilo que a gente falou no começo, que a gente colocou no começo. É esperar que o desempenho dela seja bom em todas as áreas, especialmente na área escolar e acadêmica. É aquela velha frase, como a gente colocou, que eu também já ouvi muitas vezes, mas eu não vejo a sua superdotação nela. E às vezes até nós, como pais, a gente pensa, nossa, será que é mesmo? Porque vê em casa essas dificuldades, porque não se equipara, né? Então vamos passar para o próximo já, Gi. E aí, trazendo mais um conceito para vocês sobre a diferença, então, de funções executivas chamadas frias e as funções executivas chamadas quentes. As funções executivas, né, que engloba tudo aquilo que a gente falou, um comportamento direcionado a um objetivo específico, planejado, né, que não é algo automático. Quando ele é relacionado à lógica e ao controle cognitivo, a gente está falando de função executiva fria. É o que a gente falou ali do bloco, a gente vê no bloco ali, no cubo mágico. Um raciocínio lógico, um planejamento e organização com pouco ou nenhum envolvimento emocional. Então aí a gente tem geralmente um desenvolvimento e um desempenho muito bom que está relacionado ali à memória operacional, ao, ao a organização ali das atividades que eu falei para vocês antes, né, da Torre de Londres mesmo, que, né, num ambiente totalmente regulado, sem nenhuma interferência, a criança vai super bem nessas funções executivas frias. Já quando a gente fala de funções executivas quentes, que tem a ver já com emoções e motivação, são essas funções executivas, elas têm esse vínculo com o controle emocional. Então, são necessárias nas situações onde sentimentos, desejos ou frustrações podem impactar
o comportamento. Tem muito a ver também com a flexibilidade cognitiva, como a gente já conversou, né? Como tudo que está relacionado mesmo à emoção, né? E como que a gente, pai, modula isso? A gente tem total responsabilidade, total é, participação no desempenho no desenvolvimento dessas funções executivas, tanto as frias quanto as quentes. Como? Com sensibilidade. Então, os pais que eles fortalecem as funções executivas frias quando eles conseguem propor desafios e jogos com regras. Mas não só propor desafios, e jogos com regras, eles são participantes. Sabe quando você entra no jogo daquela criança? Quando você participa daquilo mesmo, né? Não como simplesmente um chefe da casa, como aqui debaixo do meu teto, ou aqui você pode fazer isso ou não pode fazer isso, não, mas quando você se relaciona com aquela criança como um parceiro mesmo, você tá ali desenvolvendo essas funções executivas frias. Essa sensibilidade, ela está muito relacionada a um apego seguro, tá? Com uma validação, com uma consistência, né? Quando os pais são um porto seguro mesmo para aquela criança, que aquela criança tenha tranquilidade de que sabe que pode explorar. Quando a criança tem a tranquilidade que ela pode explorar, as funções executivas dela vão estar sendo desenvolvidas da melhor maneira. Do mesmo modo, as funções executivas quentes. Quando os pais é, reconhecem as funções, os estados emocionais da criança, eles reconhecem isso, tanto vendo quanto sentindo, e conseguem se ver nessa criança, conseguem sentir as emoções dessa criança e conseguem se regular a ponto de regulá-las também, corregularem, né, conjuntamente com as suas crianças, eles estarão, então, estimulando essas funções executivas quentes. Então, a sensibilidade, eu considero, assim, um pilar mesmo desse desenvolvimento, né? Não é só isso, a gente sabe que tem toda a parte neuronal, tem outros ambientes também, mas nós, pais, somos extremamente responsáveis, né, quando a gente fala de sensibilidade e no desenvolvimento dessas habilidades, dessas funções aí. Porque, como eu falei, quando a criança ela está segura, quando ela sabe que ela tem para onde correr, ela tem seu porto seguro, ela tem a sua identidade muito melhor firmada, ela se sente pertencente, ela sabe que se algo, né, não der tão certo como ela espera, ela sabe para onde correr, ela sabe que ela pode chorar e que vai estar tudo bem, e que de alguma forma ela vai ser acalmada e acarinhada. Esse potencial vai conseguir fluir com muito maior facilidade. Então, a sensibilidade, como eu falei, ela é a capacidade do cuidador de perceber e interpretar com precisão esses sinais e comportamento da criança. E com essa sensibilidade, além de perceber, ele traz para a criança uma resposta, né? Esses cuidadores trazem uma resposta adequada e rápida, né? Para essa criança. Então, a contingência também é importante, né? O momento que você responde, não deixar, sabe aquela coisa de deixar a criança chorar desde bebezinha, né? Deixa que chora. Isso vai trazendo ali um desamparo aprendido, vai trazendo questões ali que a criança não se sente segura e pronta para explorar o mundo, como a gente falou. Pode passar para o último. Eu acho que a maior parte a gente já conversou, né? Mas novamente revisando. A criança ela precisa da regulação do outro, a corregulação vem antes da autorregulação, está totalmente ligado com função executiva, e a relação, então, é a base. A gente também pode ter dificuldades nas funções executivas e tá tudo bem. Geralmente nós temos também as nossas, né, dificuldades e tá tudo bem. A gente mostrando essas dificuldades para os nossos filhos e construindo, né, uma relação transparente ali sem mentiras e mostrando que a gente também precisa regular as nossas emoções, a gente também precisa trabalhar as nossas funções executivas, com certeza a gente vai ter aí um muito melhor resultado. Então, de tudo isso, se tudo isso que eu contei para vocês, né, não sei quanto vocês sabiam sobre função executiva, mas se vocês saírem daqui com esse olhar mais atento e mais sensível, eu tenho certeza de que vocês vão ter, né, um futuro muito brilhante aí para suas crianças. Muito bom, Isabel. E
Eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando, né? O quanto a regulação emocional, que é um componente disso que você estava trazendo pra gente, né? A função executiva, ela é, gente, primordial para a gente ter sucesso na nossa vida. E aqui, sucesso de verdade, que é conseguir as coisas que a gente quer, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa que estava da área ali do business, né, de empresários, e ela estava falando justamente isso, né? O quanto muitas pessoas fechavam as suas empresas não porque elas não tinham uma capacidade técnica, mas porque elas não conseguiam permanecer quando aquilo ficava difícil, né? Quando ficava imprevisível. Então, quantas crianças que a gente não atende, né, meninas, que têm essa característica de terem uma capacidade muito grande, mas às vezes não conseguirem concretizar por outras questões. E aí, até puxando aqui então alguns comentários que fizeram enquanto a gente estava falando, né? Uma mãe aqui perguntou como discernir se as reações da filha dela são mais intensas do que o esperado para a idade. E aqui eu quero trazer meu olhar, quero ouvir de vocês também, meninas. Mas realmente o que a gente vai perceber é que sim, existem desregulações, né, normais. Enquanto adultos, nós também temos desregulações e tá tudo certo. Mas quando isso é muito prolongado, muito intenso e por muito tempo, né? Isso causa um sofrimento na criança e ela tem uma dificuldade de se regular novamente. Aí a gente tá falando de algo que tá fugindo do normal. Né? Daquela criança que se desregulou perante alguma coisa, mas conseguiu retomar. Então, eu me frustrei porque minha mãe disse não, mas eu consegui me acalmar e depois, né, pensar em soluções junto com a minha mãe, né, ou resolver esse problema de alguma forma. Mas quando a criança permanece nisso por muito tempo, quando isso gera uma crise muito forte de choros, de brigas, né, a criança se desregula totalmente. Às vezes a gente vai ver que começa com uma birra, né, que é uma coisa assim, eu quero. Então a birra ela sempre tem um propósito. Eu quero conseguir alguma coisa. A crise não. A crise, eu já me desregulei, eu não consigo. Mesmo que eu consiga essa coisa, eu continuo desregulado, né? Então, às vezes, a gente vai ver que a criança começa numa birra e ela vai parar numa crise, né? Então, por isso, gente, até vocês perguntando aqui, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode auxiliar no aprimoramento das funções executivas? É muito disso, de estar presente com essa criança, de ouvir o que essa criança tem para dizer pra gente. Só que a gente sabe que isso é difícil. A gente sabe que tem nuances que às vezes vocês não conseguem, identificar, que são os nossos pontos cegos, né? Então, peçam ajuda, assim, de algum profissional da confiança de vocês, né? A Isabel, inclusive, está fazendo curso justamente para ensinar vocês a fazerem isso em casa, né? E nós acreditamos muito que os pais, eles não precisam ficar dependentes de profissionais. Eles têm que aprender a fazer isso por si só, porque vocês que estão lá com essa criança 24 horas por dia, não somos nós, né? Então, nós somos ferramentas e instrumentos para ajudar vocês a aprenderem, mas são vocês que vão executar isso. E quando os pais, né, não sabem se regular, não sei se isso é uma coisa que você percebe também no teu consultório, Isabel, mas eu percebo muito dificuldades dos pais de se regularem. E aí isso vai gerar uma dificuldade, né, nessas crianças de saberem e terem esse modelo, que é a questão da corregulação, né, esse modelo que tá fazendo junto. Você percebe isso também? Com certeza. E quando isso é uma exceção, né, Gia, é normal, né, os pais não estarem tão bem regulados. Mas quando isso passa a ser a regra, aí que mora o Uhum. perigo, né? Então, um deslize, isso vai sempre acontecer, né? Tava num momento ali que não dei conta, né? Isso é natural nosso. Mas quando isso passa a ser a regra, aí essa criança ela vai correr para essa insegurança e vai ter esse comportamento desexecutivo, ainda que, né, desenvolver esse comportamento desexecutivo por conta ali do ambiente que ela está submetida. Acho que tem mais algumas perguntinhas ali, né, Gia? Eu posso ler mais uma delas? Pode, claro. Pode dar o exemplo de funções executivas em criança no cotidiano escolar? Muito das funções executivas são utilizadas. Se a professora falou assim, pegue seu caderno de geografia, coloque em cima da mesa, pegue agora também o seu livro didático de geografia, abra na página 196. Aí a criança olhou, pegou o caderno e qual página que era mesmo? A gente já está falando de memória operacional, né? Então, todos os itens que ela tinha falado. Então, isso
está relacionada com as funções executivas. Execução de tarefa, execução de trabalho, né? Isso a gente falou muito dos pais aqui, mas eu confesso, assim, como pedagoga, que também a gente peca um pouco nisso nas escolas, né? Porque a gente apresenta isso, essas tarefas para as crianças e não trabalha os passos, né? Os micropassos de como a gente fazer primeiro, né? Qual o tema que eu vou escolher, segundo, né? O que que a gente vai fazer, enfim. É, definir, né, quais que vão ser os passos, qual passo um, passo dois, assim, executar. A gente geralmente larga isso na mão das crianças e os pais que vão fazendo da sua maneira, né? E, enfim, acaba sobrando mais para um, mais para outro. Então, a gente vê essas funções executivas sendo utilizadas o tempo todo na escola, né? Então, toda vez que a gente tem, como eu falei, não é automático, e muito na escola a gente não usa, né, desses comportamentos não automáticos, a gente está falando de função executiva. Sabe, Isabel, eu vejo muito nos pais do consultório assim, Gi, ele não arruma o quarto, né? Aí você vai ver. A gente não teve um processo, e aqui, gente, tô falando de qualquer idade, pode ser um adolescente, pode ser uma criança pequena, né? Não teve um processo de ensinar o que é arrumar o quarto, o que que é prioridade, né? De repente, a criança, o adolescente até fez uma tentativa de arrumar, só que a tentativa dele não foi exatamente o que aquele pai e aquela mãe entendiam por organização. Então, o que que é prioridade, o que que é passo a passo, como que a gente planeja? Às vezes é uma criança que não consegue se organizar no dia anterior para o próximo dia de escola. Nossa, a mochila é uma bagunça, né? Nossa, ele não me ajuda. Mas peraí, a gente já ensinou isso para essa criança? A gente já fez esse passo a passo, né, Isabel? E às vezes a gente Isso no precisa. curso, eu sou suspeita, tá, Gi? Mas assim, no curso a gente vai explicar passo, explica passo por passo, porque a gente vai falar muito de andaimes. Se vocês também quiserem já aproveitar, procurar sobre esses andaimes, vai falar muito sobre isso, sobre as pistas, né? Então, às vezes, beleza, a Gi falou que eu tenho que explicar pra ele o que eu tenho que fazer. Daí você chega em casa fala, olha, é assim, isso aqui, aquilo. Ele não vai conseguir fazer da mesma forma, mesmo você dando para ele o que você quer que faça. Então você tem que ir passinhos por passinhos, né? Beleza, hoje ele já conseguiu pelo menos separar as roupas limpas das roupas sujas. Que avanço! Amanhã a gente vai dobrar e eu vou te ensinar como dobra. Eu faço uma vez, você faz uma vez, e aí você vai passo a passo, porque a gente às vezes tem essa expectativa por ver justamente, né, as outras áreas ali super despontando. Aqui falou uma vez, isso vai se resolver como se fosse um plim-plim, né? E não vai. Exato. Não, eu vejo assim, até nas coisas que a gente faz ali, né, no nosso dia a dia de clínica. Tem um dos nossos psicólogos adora mexer com coisas de papelaria e tal, e ele sempre faz ali a rotina da criança visual, né, Rafa? A gente mexe ali nas coisas de organização de uma forma muito visual, porque as crianças não têm isso internalizado como a gente. E às vezes a gente, como adulto, também não tem internalizado. Por isso que a gente tá batendo a cabeça aqui como adulto se achando procrastinador, se achando desorganizado. Por quê? Porque isso não foi ensinado pra gente, né? E quando a gente tem um quadro de dupla excepcionalidade, isso é exponencial, porque a gente vai ter TDAH, a gente vai ter TEA, que já tem disfunção executiva no pacote, né? E a gente tá esperando que essa criança, porque ela é muito inteligente, que ela consiga fazer as coisas, né? Mas o nível de habilidade dela para fazer e executar tá diferente. Não é, Rafa? Você não vê isso nos teus pitucos também? É. Muito, inclusive, né? É bem comum ouvir isso, e daí é que nem vocês já falaram, às vezes os pais não entendem, eu acho que a criança tá. Não, ela tá mentindo, ela tá tentando me enrolar, e não é. É só uma sincronia ali muito, muito característica, né? Sim. Tem vários livros super legais aí de função executiva. Eu posso mandar para vocês, eu mando por e-mail depois para todo mundo que tá aqui né, inscrito na jornada. Posso mandar de dicas, né? E aí, meninas, as mães também estão perguntando aqui, né? É, por que que é tão difícil, às vezes, para esses pais que também são superdotados, né, enfrentar essas dificuldades de regulação? E até eu vou colocar um pin nessa pergunta e vou falar assim, gente, a gente vai ter o terceiro dia, que é o dia de parentalidade, especificamente para falar sobre isso. A gente vai falar sobre pais que são superdotados e pais que têm filhos superdotados. Então, são duas situações diferentes, às vezes as duas acontecem na mesma família, né? Mas a gente tá ali com a Dani e com a Isadora, que são duas orientadoras parentais
fantásticas, fantásticas, né? Então eu super recomendo que vocês participem também desse terceiro dia, que vai ser bem bacana. E a Adriele perguntou se a gente costuma identificar a superdotação nos pais. O que que você conta pra ela, Rafa? Sim, é muito comum, né, chegar os pais para avaliarem os filhos e daí, uau, surpresa, os pais também são superdotados, né? Às vezes o pai e a mãe é extremamente comum, né? É mais a regra do que a exceção, na verdade. Então, sim, costumamos identificar bastante. Exato. Então, gente, a gente está trazendo aqui um pouquinho, né? Nossa, se eu for falar assim para vocês o quanto isso representa do que a gente gostaria de passar para todo mundo, acho que não é nem 1%, né, meninas? De verdade, assim. Nossa, eu queria ter uma forma de fazer um download de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu gostaria de ensinar. Mas tô aqui contribuindo com a minha gotinha no oceano hoje, né? E as meninas estão aqui junto comigo. Mas quero fazer um convite para vocês, então, né? Na verdade, um convite não. Eu vou fazer um sorteio para vocês de uma vaga no curso da Isabel, que vai ser o curso Raízes de Paz, justamente para ensinar, né, essas questões de corregulação, de função executiva. O curso começa só em agosto, gente. A gente está lançando ele aqui hoje, na verdade, né, por conta da jornada, mas um de vocês vai ganhar. E aí, a regra é que a pessoa tem que estar aqui online ao vivo. Então, talvez a gente faça o sorteio algumas vezes, até a gente ter uma pessoa aí que diga, sou eu, vamos lá, né? Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês que a gente vai ter. é, Opa, peraí. Dificuldades técnicas aqui da psicóloga, tá, gente? Eu não sou da área de tecnologia. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui todo mundo que tá participando da jornada. Opa, vocês estão vendo a roleta? Então, então beleza, gente. Vou rodar, vamos ver quem que vai poder participar aí. Érica Viana. Vamos ver se a Érica está por aqui. Se estiverem, gente, dá um oizinho aqui pra gente. Não? Eu acho que não também, tá? Não tá nos participantes aqui. Pode ser uma adulta superdotada. Eduardo Henrique Alves da Silva. Vamos ver. Eduardo? Tem um Eduardo presente. É você, Eduardo? Eduardo? Vê aqui no chat. Não, outro Eduardo. Então vamos lá. Obrigada pela sua sinceridade. Ixi, a Clara a gente conhece muito bem. Clara é nossa estagiária. Clarinha, você quer participar do curso de paz ou você quer deixar essa vaga para uma mãe aí? Vou sortear aqui de volta, gente. Clara vai ganhar outra coisa. Ana Beatriz Borges da Silva. Vamos ver. Ana Beatriz? Michele. Michele está por aí? Tem uma Michele aqui. É você, Michele? Michele Mendes. Sorteia até 78, escolhe contando no chat. Pode ser também, gente. Peraí. Vamos tentar mais uma vez.
Senão eu vou escolher pelo chat. Patrícia Valentini. Tem uma Patrícia aí? Então, ó, vou pedir pra Rafa me dizer um número. Gi, cortou o seu áudio. Vou pedir pra você me dizer um número, Rafa, que eu vou Tá, contar Passou a aqui. Regiane, passou a Regiane. Ah, não, só passou. Ah, não foi sorteado. Pensei que foi sorteado. não. Tá, vamos lá. Tava na Número, torcida, Regiane. sim, número 27. 27. Então vamos Hum, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Isabel Luizas Sou Tá por eu. aí, Isabel? Oi, tô sim. Opa, Isabel, você ganhou a vaga do curso, então. Ah, que maravilha, obrigada. Parabéns! Ah, é, adorei, Isabel, obrigada. Uma eu Isabel vou. já. Pois é, tô a chorar ainda. Isabel, se você puder, abre tua câmera aí. Eu vou anotar o seu nome aqui, que depois a gente vai conversar com você por e-mail, tá bom? Pra te mandar a vaga. Pronto, estamos. Vamos tirar uma fotinho de você. Primeira integrante, porque a gente acabou de lançar o curso. Então, isso vai ser a primeira participante. Tá ótimo, perfeito. E, Obrigada, gente, fiquei feliz. que bom, Isabel. Vai ser super bem-vinda. E a gente vai deixar para vocês. Eu deixei aqui um cupom para quem quiser participar também. A gente vai deixar ele por 24 horas. Então, quem quiser, tem aqui o QR Code, tem todo o conteúdo do curso. Falem com a gente, peçam dicas, né? Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor. Mas, gente, o objetivo de hoje realmente é ter essa troca com vocês. Fiquem muito à vontade para mandarem mensagem pra gente pelo Instagram, perguntarem coisas, né? Convido vocês a participarem dos outros dias. Amanhã a gente vai falar sobre os adolescentes. Depois a gente vai falar sobre parentalidade na quarta-feira, que foi o que eu falei para vocês. E na quinta-feira a gente vai falar sobre os adultos superdotados, gente. Então, não deixem de participar. Todos os dias a gente está fazendo um sorteio de algum material, de algum prêmio para vocês, né? Hoje foi esse presentão que é essa vaga no Raízes. E a gente quer, assim, saber que vocês estão realmente tendo uma experiência muito, muito bacana, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat como é que. Aê! Agradecemos a todos que estão presentes hoje, né? E esperamos vocês aí nos próximos dias também. Tá bom, meninas? Beleza. Um beijo para todo mundo, gente. Uma boa noite para todos. Agradeço a Isabel, agradeço a Rafa. Se quiserem deixar também uma última mensagem, meninas, fiquem super à vontade. Queria agradecer a participação de todo mundo e espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada a todos que ficaram aí até o finalzinho. Que vocês tenham uma excelente noite. Qualquer coisa, nos procurem, estamos sempre à disposição. Isso aí, gente. Um beijo para todos e até amanhã no mesmo horário aí, no mesmo bate-local, bate-horário. Tá bom? Beijo, meninas. Até a próxima.